Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já vamos começar, tá? Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, aqueles que te amam. Chamamos, Senhor, chamamos. Quero orar com você antes de nós iniciarmos, tá? Senhor, nós somos gratas a Ti por mais uma semana que o Senhor nos concede, meu Deus. Obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti essa semana. Que o Senhor nos direcione em todos os nossos caminhos, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti. E aprender, Senhor, a discernir a Tua vontade. Ah, Senhor, o Teu tempo para nossas vidas, eu peço a Ti. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nos revista da Tua força, Senhor. E manifesta, Pai, da Tua vontade e do Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Se fosse pela minha vontade, eu ainda estaria dormindo. Mas eu fui dormir 00:30 por aí. Eu estava editando alguns vídeos para mandar no grupo da nossa imersão. E eu até falei, Deus, se for para mim fazer amanhã cedo aquela live, né, que eu sempre faço todos os dias, estou tentando fazer, que o Senhor me desperte, porque eu não coloquei despertador. Mas eu estou aqui e consegui acordar no horário. E o Senhor gerou uma palavra no meu coração. Hoje é segunda, mais uma semana que se inicia. E eu quero falar com vocês sobre tempo. Tempo. O tempo de Deus. Certamente você que trabalha, daqui a pouco você vai trabalhar, né? Já está quase no horário de quem trabalha. Onde eu moro agora são 6h46 da manhã. E a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para comer, pelo menos deveria ter, né?
A gente tem tempo, quem tem filho, de buscar os filhos na escola. A gente tem tempo para tudo. E nós precisamos aprender a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Você, sabendo ou não, existe um tempo na nossa vida. Um tempo de um trabalhar de Deus. Na minha vida é diferente da sua. E da sua é diferente, por exemplo, de outra pessoa. Há um tempo. E o Senhor estava falando dentro de mim sobre processos que a gente vive. Não tem como você adiantar o tempo de Deus na sua vida. Por mais que você queira, né? Por mais que a gente queira adiantar, não tem como. Sério, Tati? Sério. Porque a palavra, ela é muito clara. Quando o Senhor fala sobre tempo, né? Quando o Senhor fala sobre tempo. E entender isso vai ser um divisor de água. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Elaine, você vai amar esse livro. Ah, você vai amar. Eu amo ele. Eu amo esse livro. Nem tá aqui, deve estar lá perto da cama. Ele é um livro maravilhoso, se você quer se aproximar de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente vê pessoas conquistando tantas coisas, né? Fulano comprou um carro, fulano foi bem sucedido no trabalho, sei lá, foi promovido. A pessoa tá viajando. Nossa, aquela pessoa lá, nossa, o que aconteceu com ela, com ele? E muitas vezes a gente começa a olhar a nossa vida e comparar com a do outro. Quantas vezes a gente já não fez isso? A gente quer medir o trabalhar de Deus pelo que nós vemos na vida do outro. Nossa, fulano aconteceu isso na vida dele. Aquela pessoa lá, nossa, aconteceu isso aqui. E você olha para a sua vida e você pensa, nossa, meu Deus, faz tempo que eu não faço uma viagem. Oh, meu Deus, eu não consigo nem trocar de carro. Oh, a gente começa a comparar. Só que isso é um problema muito grande. Porque quando você se compara, você anula o processo que você está vivendo. É como se você estivesse falando para Deus, Deus, eu não quero viver isso aqui não. Eu quero viver a vida daquela pessoa lá. E eu quero te ensinar que passar por todos os processos que Deus quer que você passe é a melhor coisa que você pode fazer, a melhor decisão. Deus, se for para mim passar, eu vou passar. Se for para mim passar por essa fase no meu casamento, eu vou passar. Porque se o Senhor quer que eu passe, eu vou passar. E o Senhor vai me sustentar. Então, a primeira coisa que você precisa entender e falar, Senhor, qual que é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou no tempo de plantar? Às vezes, para uma pessoa viajar, ela guarda dinheiro meses para ela viajar, não é? Geralmente é assim, para comprar um carro. Ela vai juntando, ela abre mão de outras coisas para adquirir aquilo. Isso é fato. Pelo menos eu acredito que é, né? A gente tem renúncia para chegar e para ter o que a gente almeja ter. E nós vemos um momento do ser humano que a gente quer tudo no nosso tempo. É tudo muito rápido. A gente vai no YouTube, receita de, sei lá, de alguma coisa em poucos minutos. A gente quer o passo a passo. A gente quer tanta coisa. A gente quer acelerar. Existem coisas na nossa vida que não tem como acelerar. Por mais que você queira. Né? A ansiedade faz a gente querer coisas, não dormir. Gera sensações no nosso corpo. Porque nós queremos. E não adianta, com Deus não tem barganha. Agora, se você relutar contra o processo de Deus, ou ele para o processo, ou ele até te entrega. Mas o problema é que você não vai ter raízes para sustentar o que ele te dá. Quantas pessoas elas querem enriquecer e elas vão por um caminho errado?
Enriquece? Enriquece. Mas depois a queda ela é muito grande. Muitas pessoas querem casar. Às vezes não está preparado. Deus, não é o momento de casar. Não tem estrutura emocional. Não tem estrutura financeira e quer casar. Eu sei que a gente muito delega isso. Ah, mas Deus vai prover. Mas tem coisas que é nossa responsabilidade. De plantar. E se tem algo que Deus quer fazer em nossa vida, é fortalecer nossas raízes. A maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Maturidade. Nós precisamos de maturidade. Só que tem momentos que o processo é tão difícil que a gente pensa assim, nossa, quando vai acabar? Se você pegar grandes homens da Bíblia, como José, imagina se José tivesse relutado com Deus. Imagina se Ana não tivesse aquele coração voltado ao Senhor. Ela ia no templo todos os anos. Mas a história, uma das mais lindas que eu gosto é de José. Eu admiro José. Porque José, ele passou por tudo que ele tinha que passar. E no final José entendeu. José entendeu. Você precisa entender o trabalhar de Deus na sua vida. Como, Tati? Como eu vou saber? Você vai pedir, Deus, me mostra. Coloca paz, coloca certeza no meu coração. Se eu preciso passar por isso, é do teu agrado, é para moldar meu caráter. Me mostra. E se é para mim passar por isso, o Senhor vai me dar força para me passar. Só que tem coisas que a gente fala assim, não era para mim passar. Tal pessoa me humilhou. Já aconteceu com vocês? Situações que você fala assim, nossa, como comigo? Comigo? Essas situações específicas que Deus trabalha em nós. A humildade, os frutos do Espírito, a paz, o amor, o perdão. Alguém mentiu, alguém te traiu. O Senhor está trabalhando em alguma área. Ele quer te ensinar a amar, a perdoar, a ser paciente, a ser bondoso. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos treva. Ele nos amou do jeito que nós estávamos. Ele nos amou. Ele te amou. E tudo que Ele quer que nós sejamos é um filho que seja a extensão dele aqui na terra. Um filho que ama. Como assim, Tati? Um filho que ama. Um filho que ama. Um filho que se submete. Um filho que perdoa. O que mais me choca nesse mundo hoje em dia é a frieza. É a frieza. É eu ver a dor do outro e não sentir compaixão, não sentir amor. E Deus, Ele quer te ensinar a amar. Ele quer me ensinar a amar. Sabe situações difíceis que você vivencia? Que Deus está te ensinando, ame. Ame aquela pessoa. Mas é uma pessoa tão difícil, Tati. Aqui tem casos e casos, mas se Deus colocou essa pessoa na sua vida, ame. Ame. Então, eu comecei falando sobre José. Existem coisas na nossa vida que a gente questiona a Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou
de acordo com o seu plano e a sua vontade. Eu sei que a gente pensa muitas vezes que o trabalhar de Deus é para nos favorecer. Que é muito... essa palavra cooperam, ela tem dois sentidos. Coopera não quer dizer que tudo vai ser para o seu bem a olhos humanos. É para o meu bem isso aqui, então vai acontecer. Nem sempre. O cooperam contribuem para trabalhar na sua vida. Para algum motivo específico. Isso é contribuir. Mas nós pensamos o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a porta vai se abrir, tudo vai acontecer. E não é isso que está falando aqui. Quando fala contribui para o bem. O bem que você pensa, muitas vezes, é um bem diferente da parte de Deus. Porque o trabalhar dele é diferente do nosso. A visão dele é muito ampla, ele não vê agora, ele vê o futuro. Então vamos lá, situações que você vivencia na sua casa ou no seu casamento. E alguém vem e fala pra você, não, vai acontecer, as portas vão se abrir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você tiver que passar por aquilo, você vai passar. Você vai passar, eu vou passar. Então quando eu falo todas as coisas cooperam para o bem daqueles, ou contribuem, quer dizer, está contribuindo, você não está entendendo nada, mas está contribuindo para Deus completar a obra que Ele começou na sua vida. Mesmo que seja a perda de alguém que você tanto ama. Mesmo que seja uma porta que você tanto queria ela aberta e ela se fechou, ou ela não se abriu. O tempo de Deus. Ele é perfeito. Ele está trabalhando em alguma área da sua vida que hoje você não entende. Igual o dia que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele foi lavar o pé de Pedro. Pedro falou assim, não, Senhor, tu lavarás os meus pés? E o Senhor falou para ele, Pedro, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. E o Senhor fala assim para ele, você não entende agora o que eu estou fazendo, porém mais tarde você entenderá. Existem processos que a gente não entende. Parece que está tardando, não vai acontecer. Ou que Deus não está fazendo nada. Mas o Senhor está dizendo para nós essa manhã, hoje você não entende. Mas no meu tempo você vai entender e você vai lembrar. Foi para isso que você passou por aquela situação. Ele está te fortalecendo. Ele está trabalhando aqui, no seu interior. Ele quer te dar mais sensibilidade. Ele quer te aproximar dele. E eu até falei na live de sábado. Às vezes, Deus permite que a gente passe por situações específicas, situações difíceis, para nos atrair. Quantas pessoas elas só se achegam ao Senhor em momentos difíceis? Quantas pessoas elas só oram quando uma situação difícil acontece? E o desejo do coração de Deus é que a gente venhamos cultivar um relacionamento. Assim como você conversa todos os dias com quem você ama, relacionamento. Ele quer um relacionamento. Então, se eu pudesse te dar uma orientação, não compare a sua vida com a vida de outras pessoas. O seu processo é diferente dos delas. Fala, Deus, obrigada, Senhor, por esse momento que eu estou vivendo, porque eu sei que o Senhor está trabalhando dentro de mim. O Senhor está fazendo algo dentro de mim. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, o Senhor está fazendo. Não reclame mais. Não reclame. Eu sei que a gente quer medir o nosso crescimento pelas coisas visíveis. Mas com o Senhor não é assim. Eu já vivi momentos que parecia que na minha vida nada estava acontecendo. Parecia que o céu estava, nublado.
E se eu pudesse dar uma orientação para você, não resista aos processos de Deus. Passe. Porque Ele está te fortalecendo. Aqui, ó, a sua estrutura, as suas bases. Ele está te fortalecendo. Ele está te dando raízes. Ele quer te dar estrutura para você sustentar, para você permanecer firme no dia que a tempestade vier, nos dias difíceis. Você vai lá estar forte, porque a sua raiz, a sua base, ela é sólida, assim como um casamento. A base de um casamento, ela tem que ser sólida. É um pelo outro. É os dois lutando juntos. Porque só assim os dois conseguem permanecer e prevalecer nas dificuldades da vida. E quando a gente reclama, é como se nós estivéssemos falando para Deus: não estou contente com o que o Senhor está fazendo na minha vida. A reclamação é isso. Então, se eu puder te dar uma orientação, é: seja grata. Deus, obrigada pelo meu trabalho. Obrigada. Se você está insatisfeito, comece a fazer alguma coisa para tentar mudar a situação e a realidade. O que, por exemplo, Tati? Pensa em alguma forma: Deus, me dá uma estratégia para me empreender. Mas em todas as áreas da sua vida, seja grata. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e tempo de se alegrar. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de chorar, há tempo de dançar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Isso aqui é importante. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de paz. Eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre. Não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é para levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece, o que pode acontecer, já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. O tempo de Deus é perfeito. Ele está trabalhando em alguma área da sua vida. Ele está trabalhando em alguma área da sua vida e você precisa saber qual área que ele está trabalhando. O dia que eu entendi aonde ele queria trabalhar na minha vida, eu consegui ter mais clareza e paz dentro de mim. As pessoas, elas não têm paz muitas vezes porque elas relutam contra o processo de Deus. E o Senhor está trabalhando na sua vida. E como é o trabalhar de Deus? Como aquela publicação que eu fiz. Existem momentos que é só você e Deus. Pessoas se afastam. Portas se fecham. Coisas que você não esperava começam a acontecer. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando aqui dentro. Ele está trabalhando aqui dentro. Ele quer te moldar. Ele quer te ensinar a ser uma mulher mais paciente, mais amorosa. Uma esposa mais sensível. Ele está trabalhando em alguma área da sua vida. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas você precisa discernir: Deus, o que o Senhor está fazendo ou quer fazer dentro de mim?
Eu gosto que esse versículo, ele exemplifica que Deus, ele trabalha em horários, tempos específicos em nós. Ele trabalha. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando dentro de você. Então, para essa semana, é essa palavra que eu quero deixar para o seu coração. Deus, me direciona. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas creia que Ele está trabalhando. Você pode não ver, mas Ele está trabalhando. O trabalhar dele é diferente do nosso. Há tempo de plantar. E tempo de arrancar, tempo de colher. Não mede o seu crescimento por coisas visíveis. Não meça, não faça isso. Não se compare. Não se compare com a vida de outras pessoas. Não vale a pena. Não vale a pena. Seja grata pelo que Ele está te dando, pelo que Ele já te deu. Mas você pode pensar, Deus, mas é tão pequeno. Não é pequeno. Você vê que é pequeno. No momento é pequeno. No momento é pequeno. O tempo de Deus pode ser comparado com uma gestação. A mulher ela passa por muitas mudanças, mas ela está gerando algo. Ela está gerando algo. Da mesma forma, o processo que a gente vive com Deus, muitas vezes, é nós e Ele. E esse processo dói. Dói. É difícil. É difícil. Porém, é necessário. Porque quando você realmente gerar, começar a dar frutos, não é que você vai esquecer do sofrimento, mas quem é mãe sabe. Você vai se alegrar. Você vai se alegrar. Então, é assim que é o processo de Deus em nós. Durante, dói. Mas depois, a gente se alegra. A gente se alegra. E para essa semana, eu queria que você guardasse essa palavra em tudo que você for fazer. Qualquer decisão que você for tomar. É momento de eu fazer isso? Aqui fala assim: há tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e há tempo de dançar. Há tempo para todas as coisas. Aprenda a administrar o seu tempo e a ouvir. O trabalhar, o que Deus está querendo fazer no tempo que você está vivendo. Eu gosto muito daquela frase, floresça onde Deus te plantar. E não é florescer, não. O florescer são etapas. O florescer são etapas que nós precisamos passar. Então, abra o seu coração para viver o que Ele tem na sua vida. Ele está moldando o seu caráter. Ele está trabalhando na sua estrutura emocional e espiritual. Muitas pessoas, elas querem muito ter algo. E elas falam, eu quero. Deus dá. Depois, o que acontece? Não tem estrutura para sustentar. Deus, Ele observa muito se a gente consegue administrar o pouco que Ele dá. Porque quando a gente consegue administrar o pouco, Ele vai dar muito porque Ele sabe que no pouco você conseguiu. Agora pensa comigo, no pouco eu não estou conseguindo. Como é que Ele vai me dar muito? Então primeiro Ele nos fortalece. Primeiro Ele consolida nossas bases. Para depois entregar aquilo.
E tem processos que não. Existem processos que é diferente da vida do seu marido, do seu filho. Você pode querer forçar, você pode querer adiantar, mas não vai. Porque o trabalhar de Deus na vida do outro é diferente da nossa. Então eu quero que você fique com essa palavra para essa semana. Viva o que Deus tem para a sua vida. Respeite o tempo que Ele está trabalhando na sua vida. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está fazendo uma obra específica na sua vida. Existem processos que doem, mas eles são necessários. Existem processos que doem, mas Ele está tirando o orgulho. Ele está tirando a soberba. Ele está tirando tudo. Tira, isso aqui não serve. E às vezes a gente pensa assim que de forma instantânea, né? Ele está tirando. Não. Ele permite que você passe por situações que te levem a orar. Para Ele tirar. Não serve. Então, existem momentos que é só você e Deus. E isso basta. Porque com Ele você vai suportar todas as coisas. Você vai suportar tudo que você tiver que passar, você vai passar. Porque Ele está contigo. E Ele vai te dar força. Sábado abre as inscrições para nossa imersão. E eu nunca esperei tanto por algo como eu estou esperando pela nossa imersão. Porque vai ser um tempo de nós entendermos qual que é o processo que nós estamos vivendo. E como eu quero que você entenda. Porque o dia que você entender, ninguém vai te parar. Ainda que tentem, você vai se tornar como flecha nas mãos do Senhor. Lançada no tempo certo, na hora certa, uma mulher com propósito. Uma mulher com propósito. Que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo. Começou o barulho. E que você absorva essa palavra e guarde ela no seu coração. Um bom trabalho. E tudo o que você fizer, coloque diante do Senhor. Tá? Que Deus te abençoe. Um beijo.